pessoal, estamos aqui no Sushi Business, eu, Diego Lobulo. Eu, Sasaki. Queremos agradecer Comércio Kaori, Tokyo Foods e Rei das Ovas. Temos aqui a participação aqui do Cláudio hoje aqui no programa. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, satisfação é minha. Bom, Cláudio, a gente quer saber aí como é que você define aí, né, no teu ponto de vista, para você, a essência da culinária japonesa hoje. Cara, a culinária japonesa, para mim, principalmente, né? Eu diria que para mim é tudo, cara, porque foi da onde despertou em mim o espírito de empreendedor, né? Não é à toa que a primeira casa que eu investi dinheiro foi casa japonesa. Então, a comida japonesa, eu diria que é a segunda comida do brasileiro, né? Cláudio, cara, sou um fã seu, né? Você sabe disso. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, de como você começou. Eu sei que você veio do Nordeste, na Piauí, até chegar onde você chegou hoje. Vamos lá. Sasaki, pô, a gente tem história junto, né? Você conhece o Sasaki da onde? Só um parênteses. Cara, do Osaka, né, que é uma das casas que hoje, graças a Deus, eu sou sócio lá. Mas eu comecei como gerente no Osaka. E aí o Sasaki, ele nos deu consultoria lá por um tempo. E foi de lá que a gente criou esse laço de amizade. Fizemos algumas coisas juntos, né, Sasaki? Eventos, já viajamos para outro estado. Maravilhoso. Sasaki, eu sempre falo para ele que ele é meu professor, né? A gastronomia japonesa Agora você é meu. Aí vamos lá. Eu sou de Pedro II, né? Piauí. Você falou que o Brasil, né? São Paulo, principalmente, é a segunda colônia de japonês, né? E dos piauienses, São Paulo também, Pedro II, cara. Aonde você vai, você encontra ali sushi man, cozinheiro, chefe de cozinha e também empreendedores, né? Sim. Então, eu vim de Pedro II, Piauí, né? Cheguei aqui em 2005, com 18 anos de idade. Cara, eu vim para trabalhar em restaurante, na gastronomia, assim como todo nordestino quando vem para São Paulo, né? Então, lá no Piauí é assim, a gente não vê a hora de chegar a 18 anos de idade, a gente viajar para São Paulo e trabalhar em restaurante. E graças a Deus, chegando aqui em São Paulo, eu já arrumei um emprego já para trabalhar e comecei de baixo, como qualquer nordestino quando chega aqui para trabalhar. Comecei trabalhando em lanchonete, né? Meu primeiro emprego foi numa lanchonete na região do Bela Vista ali, próximo da Paulista, né? Tá. E de lá para cá a gente foi crescendo. Eu entrei num restaurante muito bom, renomado. Ainda hoje é um restaurante de renome, que é o Praça São Lourenço. Ah, grande Praça ali Lourenço. na Vila Olímpia, Casa do Ator. Bacana. Trabalhei por 5 anos lá, então foi lá que foi minha base ali para mim aprender, né, dar uma devida atenção, de fato, à gastronomia, um atendimento, um serviço bem prestado para o cliente. E fui crescendo dentro da gastronomia, né, até eu entrar na rede Frutaria São Paulo, que o Sasaki conhece. Uhum. Não sei se ele presta consultoria lá ainda, mas... Não, mas eu cheguei a prestar Empório Frutaria e tal. Cara, e lá para mim foi muito bom também, porque eu fui gerente do Frutaria São Paulo e surgiu aí a oportunidade de eu gerenciar o Osaka, da Rua Mauri, o Sasaki conhece, deu consultoria para a gente lá também. E o Osaka, quando chegou aqui em 2013, né, então foi uma novidade, porque é uma casa de comida Nikkei. Em São Paulo não tinha ainda uma casa de comida Nikkei, não tinha. Foi uma das... Uma das primeiras nessa saque. Nikkei mesmo. Já tinha comida peruana, né? O Ricocito já existia, pequenininho, não tem a quantidade que tem hoje. Mas o Osaka, com essa mistura, com essa fusão da cozinha peruana com a cozinha japonesa, foi a primeira. E interessante, Sasaki, que eu fui trabalhar no Osaka para ser gerente do Osaka e eu não conhecia, né? Não me interessava tanto conhecer da comida oriental, da comida japonesa, comida peruana, tal. Como o meu patrão na época, Cláudio Carota, ele gostava do meu trabalho e, de fato, eu conseguia dar um resultado bom nas outras casas dele que eu havia passado, ele me pegou, cara, e jogou lá dentro. Cara, fica aí, cuida da casa, faz gestão do negócio aí, que eu sei que vai dar certo porque você tem uma boa gestão. É uma coisa que eu sempre carrego comigo hoje, Diego, é a questão de recursos humanos, né? É saber trabalhar com pessoas. Acho que isso faz total diferença hoje. Sem dúvida. Na vida
na nossa vida, né? Principalmente de um gestor, de um gerente, de um maître, de um chefe de cozinha, de um chefe de sushi. Então, se você não sabe lidar com pessoas, infelizmente, você não vai ter sucesso, né? E pelo menos isso aí eu carregava comigo, né? Eu sabia lidar muito bem com pessoas. E conseguimos abrir a casa aí em poucos dias que eu estava lá, já estava 3 meses em treinamento e não conseguia, Sasaki. Os caras não conseguiam montar a equipe, não conseguiam segurar o time, porque como é uma casa internacional, então tem toda aquela questão ali da exigência da franquia, né? Então, o pessoal do Peru, você trabalhou lá comigo, você sabe o quanto eles são exigentes. De fato, eles estão certos, né? Porque, pô, Manter o padrão, né? uma casa renomada, né? Vindo de outro país para o Brasil. Então, exigia muito. E poucas pessoas conseguiam permanecer por causa da exigência que a casa tinha, né? Inclusive os gerentes que entraram para gerenciar que não conseguiram nem abrir a casa. E eu fui, graças a Deus, com resiliência, consegui, né? Abrimos a casa e foi um sucesso, cara, um estouro total. Já fui como gerente do restaurante, aprendi muito rápido, né? E como eu falei para vocês, pouco tempo depois o Sasaki entrou lá, foi um dos caras que me ajudou bastante, né? Eu sempre tive essa, até hoje, curiosidade de aprender, cara, né? Pessoas que eu vejo que têm a agregar, a passar para a gente, né? E aprendi muito rápido ali no Osaka, São Paulo. E depois de 5 anos eu virei sócio da operação. Parabéns. Até hoje eu sou sócio lá, graças a Deus. Então minha história no Osaka é uma história muito boa. Muito legal, muito parabéns aí pela tua história. Cláudio, me fala uma coisa, como gestor, né? Não são só pessoas, né? Qualidade, ingredientes Sim. de produtos, como é que você escolhe isso e vê isso hoje, né, para o teu restaurante? Diego, eu costumo trabalhar, a Sasaki trabalhou comigo aí, é até bom que ele está aqui, eu tenho como referência, né? É importante você sempre ouvir os teus chefes, as pessoas que estão ali com a mão na massa, entendeu? Por exemplo, eu hoje sou um empreendedor, né? Então, eu tenho gerentes nas minhas casas, tenho chefe de cozinha, tenho chefe de sushi, tenho meu comprador também, que é o William, que está comigo desde a época que eu era gerente, né? Conhece bastante também, então é importante a gente dar atenção e também ouvir ali o teu gerente de compras, alguém que tenha também um conhecimento, porque assim, hoje o empreendedor, o que ele pensa, a grande maioria, né? Por exemplo, principalmente um cara que às vezes cai no ramo de restaurante de paraquedas, ele quer cortar custo, ele quer uma alga mais barata, ele quer um show mais barato, então ele quer tudo mais barato. Mas para manter a qualidade do Osaka não é bem assim, né, Cláudio? Exatamente, para manter a qualidade de um restaurante renomado, né, ou para você fazer nome, né, depois eu vou contar das outras casas também que, graças a Deus, eu sou sócio, você precisa ter produto de qualidade. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou de ouvir muito o meu chefe, né? Então, se o meu chefe fala, cara, esse produto aqui é o melhor, um custo-benefício bom, claro, nem sempre o produto mais caro ele é o melhor produto, para você criar um prato, uma receita, eu vou dar ouvido a ele, entendeu? E através disso a gente consegue obter muito sucesso. Aproveitando esse gancho, Cláudio, que você está falando da parte de compras, acho que aí agora vem também em relação às suas outras casas, porque o Come ele é uma proposta diferente do Osaka, Exato. né? E por ser uma proposta um pouco diferente, eu queria que você contasse um pouco da proposta do Come. Eu acredito que os produtos também você tem que adaptar alguma coisa ou outra, né? Exato, exato. Cara, eu estava conversando ali agora há pouco na sala de espera com o André, né, da Tóquio, e justamente falando para ele sobre isso. A gente tem um restaurante hoje à la carte, que eu sou sócio, que é o Osaka, né, um restaurante com uma qualidade muito grande, superior, não tem nem o que falar. E também tem um rodízio, também são 2 unidades de rodízio, né, que é o Come de Moema e o Come da região ali da Consolação, da Bela Vista, Sasaki também conhece. Hoje o nosso diferencial nesses restaurantes são produtos de qualidade, né? Então, eu tinha receio de abrir rodízio. E aí o meu sócio, quando ele me convidou para o projeto, né, eu tenho um sócio que é o Zezinho, José Paixão, ele me convidou, ele já tinha um Come pequenininho ali e tal. Quando ele me convidou para o projeto de abrir o Come de Moema, eu fui pela amizade, né? Falei, pô, vou lá com esse cara, tal, meu amigo, a gente vai ver o que vai dar. Só que uma das coisas que eu falei para ele é que eu queria trabalhar com um produto de qualidade. Porque assim, Diego, o que eu penso, cara? Tudo que eu for levar na mesa para o meu cliente tem que ser bom, tem que ter qualidade, cara. Porque hoje, infelizmente, né, a fama de alguns rodízios é que o produto não é de qualidade. Sim.
Então eu vou na contramão disso. Para você ter ideia... Rodízio de qualidade não são todos. Não são todos. Então, assim, hoje eu procuro qualidade, tá? Eu procuro, de uma certa forma, o público-alvo. O que é o público-alvo? O cliente que vai no rodízio, ele sabe que ele está comendo no rodízio de qualidade, de procedência, né? Para vocês terem ideia, por exemplo, nos nossos rodízios, nós temos todas as iguarias que um restaurante de alto nível tem. E feito na hora, da maneira que todo restaurante bom usa. Até porque os meus sushimens que veio de casas renomadas, como Osaka, Makoto. Então, tem sushimens com uma qualidade muito grande, assim, que ele sabe manusear o produto. As iguarias que nós temos hoje, por exemplo, no Come, a gente tem bluefin. Olha só. Toda semana, todos os dias. Se você for hoje, por exemplo, num restaurante à la carte, muitas vezes você não vai encontrar um bluefin todos os dias. Não vai, num rodízio, então. No rodízio, então, se você for no Come, você encontra, eu desafio qualquer um ir lá. Vai encontrar bluefin todos os dias, fresco. Chega 2, 3 vezes na semana. Entendeu? O nag, também temos o nag. Trabalhamos com foie gras. Uau. Na hora também, entendeu? Ovo espanhol, centoia, e tudo fresco. Então, assim, tudo que você encontrar hoje num restaurante de alto nível à la carte, você vai encontrar também dentro dos restaurantes nosso, né, que é o Come, também com qualidade e com frescor. Legal, parabéns, Cláudio. Cláudio, e no ponto de vista de gestão hoje, na questão de mão de obra, né? Sim. A gente conversa muito com a turma aqui, o Sasaki, a gente vê que é uma dor hoje, né? Na questão não da geração sul e do Sasaki, mas dessa nova geração, né? Como é que você enfrenta esse desafio hoje aí com os restaurantes do seu grupo? Cara, hoje, Diego, não vou dizer para você que não existe uma dificuldade. Existe, né? Eu conheço muitas pessoas, amigos meus, que estão fechando a operação, Sasaki, porque não conseguem montar um time bom. Não consegue ter pessoas, né, dentro da sua empresa. E, como eu falei no início para vocês, eu prezo muito pela questão da forma como você trata os colaboradores, entendeu? Eu não vou dizer para vocês que hoje os nossos restaurantes são os restaurantes que pagam melhor, e assim, tem um ditado no meio da galera, é o seguinte: o que faz o colaborador ficar na empresa é o quanto ele vai ganhar, né? Isso não é bem uma verdade, tá? Isso faz parte. Eu acho que é mérito. O colaborador que ele entrega, ele tem que ganhar por isso. E o empreendedor e o gerente bom, ele tem que enxergar isso e não perder esse colaborador. Entendeu? Dúvida. Mas mais do que isso, cara, é a cultura da tua empresa. Então, a cultura da tua empresa é que vai fazer com que os teus colaboradores fiquem contigo. E, além disso, você consegue atrair mais pessoas, porque são eles que falam. Pô, vem trabalhar aqui que a casa é Boca a boa, boca, a rádio cultura peão. é legal, entendeu? Paga direitinho, paga em dias, tudo mais. Né? Benefícios, entendeu? A gente tem uma prática lá nos nossos restaurantes, são em todos, tá? Todo mês a gente tem que fazer uma confraternização com todos os colaboradores. E nessas festas de confraternizações, a gente tem premiação, né, para o colaborador que foi mais citado ali no Google, Legal. colaborador que entregou mais, entendeu? Então, isso é importante e faz com que também o colaborador fique na tua empresa, entendeu? Além disso, né, hoje a gente conta com 8 operações e, geralmente, a gente consegue ter contato com todos os nossos colaboradores. Ótimo. Então, nessas festas que a gente faz para os colaboradores, é justamente para a gente poder ter esse contato direto, né, com o colaborador. E eu gosto disso, né? Eu gosto de conhecer todo mundo. O cara que trabalha na pia lavando prato, o cara que trabalha na faxina, até o meu diretor, tem que conhecer todo mundo. Muito bom. Porque eles são muito especiais para a gente, é importante. Como você falou, se você não tem pessoas para trabalhar, cara, você não consegue ter sucesso. Entendeu? Então, uma das características nossas é o cuidado com as pessoas. Ótimo. Né? Uma cultura bem colocada dentro da empresa. Legal. Então, você tem esse trabalho que é muito bem feito, né, com os colaboradores. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como você consegue equilibrar essa parte da gestão, né, de compras também? Porque você sai de uma casa, você tem o Osaka, que é um à la carte, e o Come, que é um rodízio. Como que você faz para selecionar os produtos? Né? Porque, realmente, às vezes você não pode comprar o arroz mais caro, né? Mas você tem que... Porque é diferente, né, o à la carte do rodízio.
Como que você faz a seleção dos ingredientes? Eu sei que você tem o comprador William, né? Sim, sim. Ele trabalha muito bem, mas eu queria que você explicasse um pouco para nossa audiência. Tá, Sasaki, eu penso assim, cara, como eu falei para vocês, uma casa que usa Bluefin todo dia, qual o produto que eu não consigo ter dentro dela, entendeu? Então, assim, eu uso o produto, um dos produtos mais caros, né? Que é um polvo espanhol, é um Bluefin, é um aguil do meu cliente. Então, isso é um rodízio. Rodízio. Então, assim, o que eu penso assim, cara? Eu acho que tudo vai de uma boa gestão. A conscientização. Eu sempre falo dos meus colegas, né? E para as pessoas que têm restaurante, que me procuram, uma coisa muito importante que alguns restaurantes, infelizmente, não usam, então, por isso, às vezes, não tem tanto sucesso, são questão de processos, né? Então, eu preciso ter o máximo de aproveitamento do meu produto. Eu posso ter um arroz caro, né? Com a qualidade muito boa e saber aproveitar ele todo. E às vezes tu tem um arroz que ele não é tão bom, só que aí, por exemplo, o teu colaborador ele faz uma quantidade enorme, depois no final da noite tem que jogar fora. Ou seja, eu estou perdendo. Poderia ter um arroz de uma qualidade melhor, entendeu? E utilizando todo aquele arroz naquele dia. Por exemplo, assim como o peixe, pô. Peixe. Você pega, por exemplo, um salmão, né? Aí você me fala assim, pô, meu, um salmão, eu compro o mesmo salmão, por exemplo, que o Osaka, que o Naka, que as outras casas por aí usa no dia a dia. Porque o salmão, ele é o carro-chefe, né, cara? Não tem jeito, meu. O salmão, ele é o que você mais gasta no dia a dia. A tua demanda maior de compra é o salmão. Só que se eu pegar esse salmão e eu conseguir utilizar todo esse salmão inteiro, todo, quase todo, eu vou ter um custo, porra, muito bom. Porque, por exemplo, Casa à la carte, você tem uma perda ali de 30%, 40% do salmão. No rodízio, eu posso ter uma perda bem menor, 20%. Pô, Cláudio, mas como que você vai ter essa perda de 20%? Eu sempre falo para as pessoas que, por exemplo, o skin, ele não é lixo, pô. Você entendeu? O skin, ele é o peixe, cara. E ele é gostoso. Então, o que eu vou fazer com esse skin? Eu posso criar um combinado ali, eu posso criar uma entrada no meu executivo que eu vou usar skin. As pessoas gostam de skin. Se você pega um skin quentinho, gostoso, manda para a mesa, o cliente quer até repetir. No restaurante à la carte, o Sasaki sabe disso, tem um costume de jogar fora. Não tem utilidade. E às vezes aquelas aparas, que aparas também não é lixo. A para é um pedaço pequeno que sobrou ali, ou do corte de sashimi, ou do corte do nigiri, sobrou aquelas aparas pequenas. E aí, no restaurante à la carte, a gente tenta fazer um tartar, alguma coisa para vender. Muitas vezes você não consegue vender porque não tem, a quantidade é grande, você não tem a demanda para vender aquela quantidade toda de tartar, você acaba jogando fora. Acontece demais isso nos restaurantes à la carte. No rodízio, não. No rodízio, eu consigo criar um tartar com molho gostoso e tudo, e acaba saindo tudo. Eu consigo criar ali no meu executivo alguma coisa com tartar. Você joga do à la carte para o rodízio. Exatamente. E o rodízio suprir a demanda. Exato, suprir a demanda. Então, através disso aí, eu consigo ter um retorno bom. Legal. Cláudio, e como é que você faz hoje questão de divulgação dos restaurantes? O que é? Rede social, assessoria de imprensa? Como você divulga aí? Cara, essa é uma história bem, bem longa, assim, cara. Porque, assim, quando eu comecei no Come, principalmente, a gente não tinha recursos, cara. Não tinha muito dinheiro, cara. A gente foi com a coragem, meu. Um pouquinho de dinheiro ali, um convite de um amigo, meu, vamos abrir um restaurante? Cara, vamos pra cima, cara. Vamos abrir, entendeu? E a gente não tinha dinheiro, sabe, para pagar aí uma assessoria de imprensa, pagar um marketing muito caro, a gente não tinha. E bem nessa época, poucos meses depois, né, veio a pandemia, né? Então, se eu for contar a história da pandemia aqui, que a gente tinha acabado de abrir os restaurantes, aí... Cara, uma amiga minha que trabalhava comigo, que o Sasaki até conhece, que é a Débora, entendeu? Ela tinha acabado de sair do restaurante Osaka. Ela me ajudava lá, fazia toda a parte de curso tal e tudo. Só que ela tem formação em marketing. Legal. Mas ela não exercia a função. Ela fazia para professores, fazia para a mãe dela, que é psicóloga tal e tudo mais. E como ela conhece muito de gastronomia, eu falei para ela, pô, Débora, por que você não faz o marketing do restaurante, meu? Ela falou assim, pô, mas o que vai me dar a oportunidade? Eu falei, meu. Você vai lá, ou te paga aí um valor aí simbólico e, pô, vamos junto, vamos aprender. Cara, e hoje, graças a Deus, eu atribuo assim, um sucesso nosso do marketing a Débora, que ela é uma pessoa muito, cara, muito boa, muito profissional. Ó, Débora, queremos te conhecer. A Débora. Roubado, Cláudio. Muito boa. Fazer uma parceria. Sim. Sasaki.
Não, E ela, não vou fazer isso com você, não. pô, ela conseguiu ali, eu dei oportunidade para ela, cara, e através dos restaurantes ela conseguiu se conectar aí com o pessoal, né, pô, do BBB, da Fazenda, esse pessoal que, sabe, cara, para divulgar a influência. E hoje o nosso marketing, cara, é totalmente nas mãos dela, cara. Uma pessoa que. E ela trabalha só pra gente, cara, em todas as casas. Entendeu? Okay. E a gente consegue ter aí um sucesso muito grande. Eu não tenho assessoria de imprensa, eu não tenho nada, e graças a Deus as casas são um sucesso, a Sassá que sabe, cara. Sempre cheio, sempre lotada, mano. Ô, Claudio, eu sei que você é cristão, né? Sim. Eu queria saber como você concilia, né? Sua vida aí. E se a religião, ela te traz benefícios aí, e quais são esses benefícios para você administrar os seus negócios? Cara, eu falo assim, cara. Tudo que você quiser aprender de gestão, né? Tudo que você quer aprender de vida, de vivência, como se comportar, a Bíblia é o livro que tem tudo. Meu. Você pode ler todos os livros, mas se você ler a Bíblia, você vai conseguir ter um direcionamento. Né? Então, eu atribuo demais, né, a minha religião. Eu sou evangélico e, graças a Deus, através, né, do meu dia a dia, através das experiências que eu tenho com Deus, né, tem me ajudado bastante, entendeu? E, cara, a Bíblia traz muitas histórias que você se inspira, né? Por exemplo, você vai ler a história de José do Egito, você se encontra nela, entendeu? Porque era uma pessoa que não tinha perspectiva, né? E virou governador do Egito, né? Então, assim, mas a religião, né? Deus em si, não a religião, mas Deus em si, ele é o nosso guia e sem ele eu tenho certeza que eu não conseguiria estar onde eu estou. Aí dá para conciliar tranquilo. Vou aos domingos, vou para a igreja, né? Ajudo a pastorear uma igreja, entendeu? Então é muito importante para a gente, cara. Bacana. Importante. A espiritualidade, né? Sempre bom, né? Assim, equilíbrio, né? Os equilíbrios é importante, né, Cláudio? Cláudio, fala uma coisa pra gente. Qual é teu prato predileto? Não vale falar comida japonesa. A gente sempre pergunta isso aqui no Sushi Business. Qual que é? Meu prato preferido? Cara, galinha caipira, meu. Nossa, galinha caipira, hein? Eu gosto também. Me deu até fome. Cara, eu sou suspeito, né, cara? Eu sou nordestino, né, meu? Então, assim, porra, a galinha caipira pra mim, cara. Aonde sabe, tem uma boa galinha caipira com baião de dois. Pra gente comer o seu Sassá? Cara, na verdade, aqui em São Paulo é na minha casa, cara. Aí vocês vão ter que ir lá, É um convite? É um convite. Vamos lá. Tem que ir na minha casa, fechou. meu. A galinha caipira, meu. Fechou. Porque feito pela mão da minha esposa, né, meu? Cara, a melhor cozinheira tá a Sassá. Desculpa. Pra mim, a melhor cozinheira é minha esposa. Cara, é bom esse cara aqui. Não, Sassá que é demais, cara. Professor, meu. Cláudio, voltando um pouquinho, a gente falando dos produtos, dos insumos, né, da culinária oriental. A gente tem um pouco de dificuldade, porque tem uma oscilação, às vezes, de preços, né? São insumos que são caros, né? Que você citou, o próprio Wagyu, o próprio Bluefin, né? Isso fez com que você apostasse também em uma outra culinária, que é a italiana. Cara, assim, hoje, né, o nosso delivery, o nosso rodízio, a gente tem, por exemplo, em Moema apenas um tipo de rodízio, tá? R$220 por pessoa. Então, assim, é um produto de qualidade, público-alvo, né? Então, assim, pô, tá um preço legal. Eu acho para o cliente que conhece, pô, como vocês, cara, tá barato. Mas também, pô, a gente sabe a situação do Brasil, como é que tá, entendeu? Nossa moeda cada vez mais sendo desvalorizada. Então, não é barato, cara. Não é barato. É um preço que, se você for com a família, você vai deixar uma nota. Mas, para quem conhece os insumos, sabe que tá num preço muito bom. Que se for comer isso numa casa à la carte, você vai gastar, acho que o triplo do valor, entendeu? E a margem apertada, né? Graças a Deus, né? Que hoje nós temos 2 unidades de delivery, tá? E os delivery nasceu do Come, nasceu justamente na pandemia, né? Pô, na pandemia a gente teve que se virar nos 30 e criar alguma coisa. Então, Sassá, que hoje os nossos delivery é um sucesso. E o delivery ele é 100% à la carte, então eu consigo jogar margem ali boa.
né? Você consegue ter uma margem legal, apesar que o nosso delivery, preço acessível, muito bom, muito legal. A gente tem uma margem muito boa, mas trazendo aí para o rodízio, a margem ela aperta um pouco. Se a realidade é essa, você acaba ganhando ali no giro, né? Então, quanto mais movimento, maior vai ser o teu resultado, também maior vai ser o teu custo também dentro do mês. Falando de cozinha italiana, quando eu comecei em São Paulo, eu comecei numa casa que é o Praça São Lourenço, que ele é uma mistura, né? Ele é uma casa contemporânea, então tem muitos pratos italianos, tal e tudo. Então foi meu primeiro amor ali, né, na gastronomia. E eu sempre tive um sonho de abrir um restaurante italiano. Cara, era o meu sonho abrir italiano, acabei caindo no japonês. Cara, virou uma paixão também, né? Então hoje eu não fico sem os dois, né? Tem que ter japonês, tem que ter italiano, né? E eu tenho um primo, que hoje ele é meu sócio, né, que é chefe de cozinha, que é o Adalto. E a gente sempre sentava assim, cara, na lanchonete, depois do expediente, e ficava falando, cara, vamos abrir um restaurante italiano, meu. Um dia nós vamos abrir, tu é o chefe de cozinha, eu vou ser o gerente e tal, não sei o quê. Aquelas conversas de sonhador, né? Só que demorou, não foi, né? Demorou um tempo. Mas nunca morreu, cara, a ideia, nunca morreu a vontade ali de abrir um restaurante italiano e tal. E quando eu comecei a empreender, eu comecei a ver de fato, falei, cara, acho que o restaurante italiano realmente a gente tem aí um retorno bem maior, né? Aí acendeu ainda mais aquela vontade de abrir um restaurante italiano. É interessante que de frente ao Come de Moema tem um ponto, que hoje é Augusto, Cutina, e, cara, abria em restaurante lá e fechava, cara. Abria e fechava. Falei, cara, não é possível, cara. Não é possível. Alguma encruzilhada aí. Tem alguma coisa errada aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu ficava olhando aquilo ali. Assim, quando abre um restaurante vizinho da gente, cara, talvez ao contrário de algumas pessoas, eu fico feliz, eu quero que dê certo, porque vai trazer movimento pra rua. Sim, fomenta. Vai fomentar ali, é legal, é bacana. E aí só tinha nós ali, cara, a casa bombando e o restaurante da frente abria, fechava, abria, fechava. E por último abriu um restaurante alemão. Comida alemã, tal, e tudo bonitinho, tal. Falei, cara, agora vai, meu. Por causa da estrutura. Só que eu não olhei comida alemã, cara, aqui, não sei se vai girar, mas beleza, né? E infelizmente não girou. Não tinha movimento, cara. Você olhava para lá, cara, um gato pingado. E aí eu cheguei no meu sócio, né, que é o Zezinho, o que conhece, falei, o Zezinho, cara, vamos abrir um restaurante italiano ali, bicho. Os caras não vai segurar. O que segura hoje uma empresa? É movimento, cara. Se não tem movimento, a empresa não sustenta. A realidade é essa, você pode ter a melhor comida do mundo. Você tem que correr para trazer gente. Você entendeu? O negócio girar. Sim. Para pagar colaborador, para entrar dinheiro, para fazer compras e tudo mais. E aí um certo dia, só durou 6 meses esse restaurante, estava no meu escritório, um dia nublado, cara, chovendo, meu sócio estava viajando e tal. Estava no meu escritório, desci, meu escritório ainda era em cima do delivery, né? Desci, quando eu olhei assim, cara, aluga-se. Cara, eu olhei 2 vezes assim, fiz assim nos olhos, né? Pô, como assim? Aluga-se. Cara, tem jeito. Peguei, liguei para a mulher, né, que estava lá para a imobiliária, a mulher respondeu, eu moro num prédio aqui de frente, tô descendo para falar contigo. Já acabou de colocar a placa. Aí, beleza, desceu, falou comigo e tal. Falou assim, ó, a mulher entregou o ponto, tá com tudo aí dentro, e eu tenho um contato dela, eu vou te passar para tu falar com ela. Eu falei, cara, deixa esse ponto, vou ligar pro meu sócio, mas ó, já é nosso. Aí peguei o ponto, só que eu não tinha o chefe ainda, não tinha ninguém. Falei, cara, vou pegar o ponto, vou montar um restaurante italiano aqui, cara, é meu sonho, agora vai. Entendeu? Liguei pro meu sócio, pô, é loucão igual eu também, né? Falei, cara, pega o ponto aí, eu chego na semana que vem, nós estamos aí, cara. Liguei pra mulher, a mulher falou, ó, as coisas estão tudo aí dentro e tal. Chamei ela, negociei, comprei, né, todos os equipamentos estavam lá dentro, cadeira, as mobílias, comprei tudo. Pronto. E consegui alugar o ponto. Pô, agora eu vou atrás do chefe. Liguei pro meu primo, que é o Adalto, Sassá que conhece ele. Pô, Adalto, e aí, meu? Vamos abrir? Achei o ponto aqui. Ele foi dar uma olhada, pô, gostou, falou, cara, vamos pra cima. Aí abrimos um restaurante italiano, cara, graças a Deus, um sucesso. Demorou um pouquinho para pegar, pô, ponto queimado, meu. Nome novo, ninguém sabe o que é. Entendeu? É normal que demora um pouco. Normal. Demorou aí uns 6 meses e tal. Preciso ir lá conhecer, hein? Então. Já foi lá, muito bom. Tem um carbonara lá? Pô, melhor de São Paulo, tá, cara? Melhor de São aí Paulo. Sim. Diego, então abrimos, cara. Abrimos a casa, deu super Parabéns. certo. Muito bom. O chefe Adalto, né, que, cara, eu agradeço demais ele ter aceitado o convite. Hoje ele é meu sócio também, já chamei ele de sócio já. Aceitou aí o desafio.
Com 1 ano e 4 meses, nós abrimos a segunda unidade, Sasaki, no Itaim-Bibi. Você não foi lá ainda. Não fui né? lá ainda. No Itaim-Bibi, na Rua Paz de Araújo. Graças a Deus está um sucesso também. Estamos finalizando alguma coisinha ainda, tal, mas já está um sucesso também. Então, estamos com 2 lojas hoje de restaurante italiano. E, cara, a margem bem melhor, mas são conceitos diferentes, entendeu? Mas as 2 dão lucro, graças a Deus. Então, isso é o que importa, cara. Claudinho, não para, hein? Você não para, hein, Claudinho? Não para. Qual que é o próximo projeto aí? Cara, esse ano, Sasaki, o ano passado foi um ano difícil, no sentido de livro, que... alguma coisa assim? Ou não? Então, no ano passado foi um ano de reforma, você lembra, Spoiler. né? O ano passado foi correria louca, tal, reforma de casa, tal, reformando, abrindo casas novas. Esse ano, em relação ao restaurante, eu não tenho a pretensão de abrir nenhum esse ano, tá? Quero descansar um pouco a cabeça. Quem sabe o próximo ano, mas surgindo uma oportunidade boa, a gente está dentro, né? A gente não para, né, meu? Esse ano a gente está com o lançamento de um livro nosso, né? Você não trouxe o livro, né, Elvis, para mostrar para o pessoal aqui. Não finalizei ainda, não tem data de lançamento. Sobre o que é o livro? Cara, esse livro é o seguinte, ele vai contar a nossa vivência dentro de restaurante, entendeu? São coisas que acontecem no dia a dia que muitas vezes a gente não consegue enxergar, Sasaki. Então eu vou trazer nesse livro conteúdos onde a gente vai fazer que o dono do restaurante se antecipe aos erros. Coisas que a gente mesmo já erramos lá atrás, que hoje a gente não erra mais, entendeu? Então uma coisa que eu sempre procuro, cara, é passar conhecimento. Então para mim não tem esse problema de falar ali o segredo, como é que funciona, cara, é dessa maneira, funciona assim. Então, dentro desse livro, nós vamos trazer toda essa questão, né, do dia a dia do restaurante, como controlar um bom CMV, como implantar processos dentro da tua operação. São coisas que ainda é meio que um tabu ainda em muitos restaurantes, né? Então, a gente vai estar trazendo dentro desse livro esses conteúdos aí que eu tenho certeza que vai agregar demais, vai ajudar demais aí os donos de restaurante. Bacana, legal. Bom, Cláudio, muita história, sucesso aí, né? Empreendedor nato aqui. A gente tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz aqui no nosso programa, que é o legado, teu legado em vida, não pós-morte. Sim. Você gostaria de deixar aí. Você vai responder o legado do Cláudio olhando para aquela câmera ali, ó, que o diretor ali está apontando. Ok. Cara, o legado que eu sempre costumo falar é o seguinte, que tudo que a gente conquista, ele vem através de um bom trabalho, né, através da honestidade, da proatividade, e você ser uma pessoa sincera, seja com as pessoas da tua família, seja com o teu patrão, né, e seja no dia a dia que você vive. Muito bom, muito legal. Parabéns. Parabéns, Cláudio. Cláudio, e a Tokyo Foods aqui, um dos nossos patrocinadores, está deixando aqui nessa Sasaki alguns brindes bem interessantes, né? O Cláudio já deve conhecer a maioria aí, né, Cláudio? A Tokyo Foods, a gente trabalha com ela desde 2013, né, Sasaki? É uma empresa muito forte aí no mercado, né? Dificilmente você vai encontrar um restaurante que não trabalhe com eles, né? Produto de qualidade, muito bom. E você vai levar hoje para sua casa ou para o restaurante, né? Não sabe, né? Acho que eu vou levar para casa, viu? Você vai levar o yakinori, shoyu yamasa, 2 sakes, né, da Hakutsuru, os snacks coreanos, sabor kimchi, churrasco coreano e original. Também temos o katsuobushi. Boa. E o Rei das Ovas também, nosso parceiro, tá te presenteando aqui com ovos de salmão. As ovas a gente compra deles também lá. Aí, Rodrigo. Rodrigão fera. E também aqui para você, o grande Emerson. Abraço, Emerson. Comércio legal. Kaori. Para você. Agora, esse presente você vai ter que abrir aqui. Né? Pegadinha. Tem que abrir, aqui no programa. Ih, rapaz. É um presente especial, viu? Vou botar até no teu Nino novo lá. Onde que é aqui? Aqui, né? Porra. Olha. Esse é um Daruma, né? Ele simboliza essa cor preta, ele simboliza força e superação. Maravilha. E aí você vai pintar um olho dele, né? Você faz um pedido, sim, pinta um olho, e aí quando se realizar o pedido, você pinta o outro olho dele. Eu achei que eu ia vir aqui.
para falar. Pô, já deu vai, certo. Você vai vir aqui para falar do Já livro. deu certo. E contar também a tua nova unidade que você vai montar aí, com certeza. Pô, legal, bacana, obrigado, viu? Obrigado a você, Cláudio. Uma honra tê-lo no programa. Espero vê-lo mais vezes aí, né? E contar aí não só sobre o livro e os outros empreendimentos aí que estão. É uma aula aqui para a turma e parabéns pela carreira aí de sucesso, né? E é isso. Pessoal, infelizmente estamos acabando aqui o programa, mas daqui a pouco tem mais. Fiquem com a gente aí, Sushi Business e tchau. Valeu. Obrigado, valeu, um abraço. Pessoal, hoje o Sushi Business vem aí numa causa bem interessante junto à Abrazel. Para quem não sabe, a Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel SP daqui de São Paulo. O site está aqui embaixo, deem uma olhada. E a gente sugere para vocês todos aí do setor do food service de comida oriental, por favor, conheçam a Abrazel. A Abrazel ela dá vários benefícios para você, dono de restaurante, entre descontos diversos aí em taxas, uma assessoria que muitas vezes você pode estar precisando jurídica ou quem sabe aí na parte de setor de compra, de gestão. Ela tem diversas coisas aí interessantes para poder você fazer parte dela. Nós, do Sushi Business, apoiamos e, por favor, acessem o site da Abrazel SP. Vale muito a pena para você.